Vamos ver aqui agora um pouco sobre a forma, ou shape, né? Então, esse shape, ele serve muito para você saber qual é a estrutura, em termos de quantidade de linhas e colunas, né? Da sua matriz, tá? Ou, se for só um array também de uma dimensão, ele vai trazer essa informação. Então, nesse caso, quando você chama o atributo shape, eu estou dizendo que aqui eu tenho duas linhas e cada linha tem 4 elementos, tá ok? Esse shape, ele geralmente responde quando você tem uma quantidade igual de elementos, ou seja, ele tem mesmo todos os objetos têm a mesma quantidade, né? Então, ou todas os arrays, tá? Então, quando você, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Deixa eu comentar essa linha aqui só para eu. Quando você aumenta aqui, ó, eu coloquei aqui, tá? Mais um elemento. Significa que ele tem, sim, certamente duas linhas. Mas como existem menos elementos nessa linha do que nessa, em termos de quantidade de coluna, então ele não sabe me dizer, ele não me informa qual é a quantidade de colunas, tá? De elementos em cada linha, porque elas são diferentes. Então, se você observar que ao pedir um shape aqui, ele vir dessa maneira, é porque essa estrutura não está quadrada direitinho, né? Ela não tem a mesma quantidade de objetos em cada uma das linhas, tá bom? Então, como ele trouxe um valor, ele não tinha o segundo item da tupla, né? Por isso que ele deu erro quando eu executei esse print. Aqui eu coloquei só uma mensagem, né? Essa matriz, ela possui duas dimensões com 4 elementos, né? Ok? Cada uma. Ou duas linhas com 4 colunas. Aqui eu criei uma matriz, mas eu disse que ela tem 4 dimensões, né? Ok? Como todas as outras dimensões eu não preenchi em termos de elementos, você entende, ó. Todas elas têm um elemento, mas na sua parte mais interna tem 5 elementos, ok? Então ele vai trazer nesse formato shape para você saber, tá? Então, se eu quero saber se é uma matriz, o shape só tem duas, se ela for de duas dimensões, né? Eu posso trazer tanto o dim, que ele vai me dizer que são dois, ou ndim, aquele atributo, ou eu posso pegar o len do shape aqui, se for dois é porque ela é uma matriz, tá? Nesse caso aqui, olha, eu estou criando uma matriz, tá? Que ela tem uma, duas, três, né? 4 dimensões, né? Então, o que ele vai informar aqui, ó? Ela é 2, 2, 3, 5, né? Ou seja, nesse primeiro nível, eu tenho até aqui, um elemento, né? E aqui, o segundo elemento no primeiro nível. Então, por isso ele trouxe aqui 2. Dentro desse segundo nível, que é esse cara aqui, ó, tá? Eu tenho 2 elementos. Por isso ele trouxe aqui, né? O segundo 2, tá? Quando a gente entra aqui nesse nível, eu tenho 3 elementos aqui dentro. Por isso ele trouxe o 3. E quando entra nesse cara aqui, ele tem 5 elementos. E aí, por isso que ele trouxe, né? 2, 2, 3, 5. Tá claro? Então, de certa forma, ele está me informando quantos elementos eu tenho em cada dimensão da minha matriz. Bidimensional, eu sei que são quantas linhas versus quantas colunas. Essa forma dela, em termos de forma, né, de linhas e colunas, né, ou o que chama o shape, né, a quantidade de elementos em cada dimensão, você pode programaticamente alterar isso. Então, eu crio uma matriz de uma forma, mas eu posso alterá-la se eu quiser usando esse método reshape, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma matriz
que tem 2, 4, né, aqui sei lá, 15 elementos. Eu quero que ele crie uma outra, eu quero que ele gere uma versão dessa matriz redistribuindo eles em 5 linhas de 3 colunas, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai varrer de 3, né, de 3 em 3 objetos, vai criar uma linha, né? Cada 3 objetos cria uma nova linha e assim por diante. Então, quando eu falo reshape 5, 3, e esse número aqui, a multiplicação dele tem que dar a quantidade de elementos, senão ele não consegue fazer, né? Então, aqui eu tenho aqui 5 vezes 3, 15 são os 15 elementos que tem aqui, tá? Então, ele consegue fazer um reshape tranquilo aqui. Fica correto, né? Eu posso transformar, por exemplo, de 1D para 3, então aqui eu tenho, né, a mesma coisa, aqui eu tenho mais elementos, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18, então tem 18 elementos, né? Isso. Então 15 ainda, né? Aqui daria 18, né? 2. Não, tá certo. É porque aqui vou formar duas matrizes, com cada uma tendo 3 por 3. Tá certo. Então aqui 3 por 3 vai ser 9 elementos em cada uma delas, né? Totalizando 18 elementos, tá? Então aqui ele trouxe direitinho cada um dos elementos, né? 10, 20, 30. 3 vezes ele chegou aqui até o 90, os primeiros 9 elementos. E aqui ele pegou os outros 9 elementos e organizou numa segunda matriz dentro de uma segunda dimensão. Tá ok? Então, na primeira, uma 3 por 3, na segunda, outra 3 por 3. Ficou claro aqui, ó? Tá? Ó, primeira dimensão, né? Primeiro item dessa dimensão recebeu essa matriz 3 por 3 e na segunda também recebeu outra matriz 3 por 3 e ele distribuiu os elementos. Pode-se modelar até qualquer forma, desde que a quantidade seja a mesma, né? Então, aqui eu tenho 9 elementos e posso transformar, por exemplo, né, uma 3 por 3. Aqui, ó, ele não pode porque 11, né, não é possível converter em 3 por 3. Então, se eu tirar 2 elementos, ficar 9, aí ele consegue converter num 3 por 3. Ok? Esse é um detalhe, isso aqui, eu estava pesquisando um pouco, isso aqui é muito do próprio NumPy, às vezes, dependendo do que ele faz, ele pode acabar retornando apenas uma view daquilo, às vezes ele pode retornar uma cópia mesmo, tá? Mas, em geral, aqui vem uma view, tá? Daquele original, tá? Mas pode acontecer do interpretador trazer como resultado uma cópia, tá? Isso não está muito claro em que situações ele traz, é uma coisa aleatória, tá bom? Aqui, você pode dizer para o Python que você quer, ou para o NumPy, que você quer quebrar isso aqui em duas linhas, mas você não especificar, né, quantos elementos terão em cada coluna. Então, ele vai se preocupar em achar quantas colunas precisam ser para organizar isso aqui em duas linhas. Aí eu não sei dizer que seria 2 por 5. Eu coloquei -1 e eu estou dizendo para ele, olha, escolha você quantas colunas são necessárias, mas desde que me traga duas linhas, tá? Então, essa é uma forma. Quer ver um exemplo de você trabalhar esse tipo de operações aqui, ó? Quando você quer... Imagina que eu tenho aqui, ó, uma lista de números e eu quero calcular, né, os quartis. Tá? O que é o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, o quarto quartil, né? Então, você pode, ou eu quero calcular fazer estatística nesses intervalos. A cada 10% dos dados, eu quero fazer uma estatística, ver como é que está a distribuição. Então, você pode pegar aquela lista e pedir para ele dar um reshape, por exemplo, aqui em 10, ele quebraria isso aqui em 10 pedaços,
né? Cada um contendo 10% dos dados, né? E você faz a estatística dentro de cada um dos pedaços, tá ok? Ou se eu dividir em 4, vai ter 25% dos dados em cada um, e aí eu pego e faço a estatística naquele intervalo. O achatamento de matriz, né, é quando você vai, no caso aqui, diminuir a quantidade de dimensões dela, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma matriz que, deixa eu pegar o shape dela aqui antes da alteração. Ela tem um shape. Ela tem, né, uma, duas, print, meu array.shape. Ponto shape, né? Então, eu tenho um array 233, né? Ou seja, ele tem na sua primeiro nível dois elementos. No segundo, ele tem 3 elementos. E dentro do terceiro, ele tem 3 elementos. Quando eu uso esse reshape, ele transforma tudo isso numa única lista com todos os números, todos os valores daquela matriz. Isso é útil, por exemplo, imagina que eu estou fazendo eu tenho uma matriz, eu quero saber se determinado valor ocorre dentro daquela matriz inteira, não interessa se linhas ou colunas. Eu não quero fazer uma navegação, se você achata ela e faz uma única operação que afeta todos os valores dela, por exemplo, tá? Então, o -1, ele elimina todas as dimensões, transformando ela numa matriz unidimensional. Existe um método também, chamado flatten, né, que faz também produz o mesmo efeito, ok? Aqui, ele achatou, tá vendo? Virou uma única dimensão. Você pode passar parâmetros. Esses parâmetros aqui definem como os elementos basicamente são ordenados, tá? Então, observa que aqui, ó, ele trouxe, né? Cada um, 2, 3, 4, primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, assim por diante. Mas esse método F, ele achatou nessa forma aqui, né? Ele foi achatando assim, né? Ok? Na vertical, pegou 1, 11, 21, 31, né? 1, 11, 21, 31, tá ok? Então, esse método, ele coloca cada coluna na frente da outra. Esse método com o parâmetro C, que é o default, ele coloca cada linha na frente da outra, tá ok?